Sejam bem-vindos a mais um videocast da Casa da Gestão. E eu sou Leonardo Fábio Lugoboni, estou aqui com o professor Paulo Azevedo. E eu queria começar esse bate-papo, Paulo, lembrando uma discussão que a gente teve no mestrado recentemente. A gente estava falando sobre indicadores, né? Sempre puxando a sardinha ali para os indicadores. E aí surgiu o tema liquidez. E aí a gente estava discutindo, né, se a liquidez... o que é uma boa liquidez, né? Liquidez 1.2, 5, 8, né? Até onde é o limite de uma boa liquidez e o quanto que um conselho deve avaliar isso, né? Discutir isso, né? Enfim, era uma outra discussão lá. Só que eu queria pensar com você, e eu sei que você é especialista na área financeira, que muitas vezes essa liquidez, né, a empresa tem sobra de caixa, né? Ela tem lá uma margem muito boa, ela tem... e sobrou dinheiro, sobrou caixa, sobrou... O que você recomenda fazer, né? É um bom problema, eu acho, né? Mas se ela não fizer direito, ela pode ter outros problemas. Pode. E aí eu queria ouvir de você o que você recomenda que a empresa faça, ou quais são os caminhos que ela pode seguir se ela tiver sobra de recurso, né? Eu tenho caixa, ela tem dinheiro no banco. Problema bom de ter, em tese, né? Legal. Bom, então vamos pensar que a empresa é estável e que tem caixa. Primeiro, eu acho que é importante a gente falar desse indicador de liquidez, que ele geralmente é antagônico do indicador de rentabilidade. Então, assim, quando as pessoas físicas falam de investimento, quero investir no mercado financeiro, quero ter uma carteira, quero comprar criptomoedas, o pessoal é muito criativo para falar de investimentos. Eu acho que a primeira coisa, falando da empresa que tem uma atividade fim e lucrativa, vamos supor que seja uma empresa não financeira, não seja um banco. Uma empresa não financeira que tem uma produção, seja indústria, comércio, serviço, tanto faz, e ela tem um caixa sobrando. Eu acho que a primeira coisa para se pensar é quanto que esse indicador é antagônico ao indicador de rentabilidade. Por quê? Quando a empresa se a empresa for não financeira, provavelmente ela toma dinheiro mais caro do que aplica. Então, a taxa de juros que o banco cobra, se ela toma dinheiro em banco, certamente é mais alta do que a taxa de juros que ela consegue aplicando dinheiro em renda fixa conservadora, por exemplo. E é importante que ela tome esse recurso para alavancar, por exemplo, né? Faz parte da estratégia financeira captar esse recurso, certo? Pode fazer parte da estratégia, porque dependendo de qual é o setor e qual é o tamanho, esse dinheiro é caro. Então, assim, tem operações mais baratas, operações mais caras. Vamos dar esse tema por resolvido. Em tese, a empresa tem caixa sobrando. Uma pergunta ela toma dinheiro em banco e esse dinheiro está caro? Se ela toma dinheiro em banco e esse dinheiro está caro, a primeira coisa é pagar o banco. A gente diminui o custo médio ponderado de capital, o tal do WACC, né? O Weighted Average Cost of Capital, é o CMPC, custo médio ponderado de capital. Então, ela primeiro pode pagar banco, diminuir o seu endividamento para tentar reequilibrar os seus passivos, né? Acho que essa seria uma primeira coisa para se pensar. Como equilibrar a rentabilidade do negócio em si com a liquidez. A empresa que não tem liquidez, ela tem outros problemas. Ela pode ter dificuldade de honrar seus compromissos de curto prazo, coisa que preocupa mais, né? Geralmente o banco, quando fala em dar crédito, ele olha para a empresa e pensa assim, a empresa é capaz de pagar o seu dia a dia? Eu quero emprestar dinheiro, mas não quero ser eu o responsável por ela ser capaz de pagar o dia a dia. Ela já tem que dar conta disso. E aí, ela tem que ter uma certa liquidez. Então, o que fazer com o caixa disponível? Primeira coisa, a gente pode dividir esse caixa em caixa para transação e caixa para precaução. O caixa para transação a gente usa para fazer gestão do capital de giro. Se eu quiser vender 20% a mais, eu tenho que dar conta de ter dinheiro para conseguir comprar estoque, para conseguir vender a prazo e ter tempo para receber, ou talvez fazer a tal do CAPEX, no investimento imobilizado. Tem que ter esse caixa para transação. O caixa para precaução seria um dinheiro que eu poderia ter, alguma quantidade de dias que eu posso, por exemplo, o meu cliente me atrasa o pagamento, mas eu não atraso o fornecedor. E o caixa para precaução em específico, geralmente a gente recomenda investir em aplicação financeira de renda fixa conservadora. Pode ser CDB de banco, pode ser fundo de renda fixa, mas preferencialmente com liquidez diária. E, Paulo, como é que a gente calcula, né, o volume de precaução que eu posso ter? Né? Porque, por exemplo, tem instituições sem fins lucrativos que às vezes colocam lá 2, 3, 4 vezes o seu faturamento, porque pode ter uma crise e ela precisa se manter. Mas o que, de modo geral, as empresas deveriam calcular para esse, como é que se chama, de investimento de... Caixa para precaução. Caixa para precaução. O caixa para precaução, ele tem relação total com a margem que o negócio tem. Vamos pensar na margem, não na margem bruta, na margem líquida, que sobra na última linha. Se eu tenho um negócio que sobra menos de 5% na última linha, eu não posso ter muito caixa para precaução,
Porque esse caixa está aplicado numa taxa que é menor do que a taxa do banco. Logo, se eu não paguei o banco e resolvi ter esse dinheiro no caixa, eu estou piorando a rentabilidade. Então, a empresa que tem margem bruta ou líquida baixa, ela não pode ter caixa para precaução muito grande. Seria bom ter, mas ela não pode, porque isso prejudica a margem. Uhum. Agora, a empresa que tem mais margem, ela pode ter mais caixa para precaução. Tá, eu não respondi em quantidade de dinheiro ou de prazo. O que é comum? Uma empresa ter lá 2 semanas, 1 mês de caixa para precaução. Se a empresa tem pouca margem. Se a empresa tem muita margem, ela pode ter 3 meses, 4 meses. E aí tem outros temas relacionados a isso, que, por exemplo, são as políticas de dividendos, pensando que uma forma de tornar a empresa rentável é diminuir o patrimônio líquido. Então, talvez eu possa distribuir esse caixa, ao invés de aplicar em renda fixa, eu possa distribuir para o sócio. E aí tem várias políticas, né? Pensando em empresas de capital fechado, empresas limitadas, talvez as empresas menores, uma coisa que é comum acontecer é os sócios que trabalham no negócio têm um prolabore, tem retiradas que eles fazem de alguma forma, geralmente que é um dinheiro suficiente para eles sobreviverem ou que seja adequado para o mercado, que de uma forma geral, e a empresa vai acumulando esse lucro no caixa. Aí a cada 6 meses ou a cada 1 ano, esses sócios se juntam, falam, Léo, vamos supor, você é meu sócio. Esse ano sobrou 10 milhões no caixa. Nós temos projetos para investir esse dinheiro, porque ficar aplicado em renda fixa não é a melhor ideia do mundo, seria um caixa por precaução. Eu tenho projetos do que fazer com esse dinheiro? Se sim, quanto que eu vou gastar? O orçamento empresarial, né? Quanto que eu gasto para esse projeto? Vamos supor que eu gaste 5 milhões. Então vamos deixar uns 7, 8 na empresa, a gente distribui esses outros 3, 2, e a gente aí distribui uma parte do caixa, e esse restante deixa aplicado para executar esses projetos. Mas aí, além da aplicação em renda fixa ou do caixa para precaução, uma coisa que acontece mais em estratégia, que é uma coisa mais relacionada à sua área, é que às vezes as empresas acumulam caixa para um crescimento que não vai ser um crescimento por produção, vai ser um crescimento por aquisição. Às vezes a empresa junta caixa para comprar outra empresa. Aí, aqui no Brasil, por exemplo, tem clássicos, né? A Ambev, antigamente era a Antártica e a Brahma, se juntaram, aí viraram essa empresa maior, mas isso há muitos anos atrás, né? Aí é uma empresa que, historicamente, pensando em acompanhamento da história, ela tinha um caixa para precaução muito grande. Falou, mas por que você tem um caixa para precaução? Que precaução é essa? De 1 ano? Quantos anos de precaução você tem que ter no caixa? Então, na verdade, o caixa não... a empresa até tem endividamento, mas o caixa não estava lá aplicado porque era a melhor estratégia do ponto de vista de rentabilidade. Era olhar para o mercado pensando em como que eu faço para ser um grande player nesse mercado comprando outras empresas. Então, a Ambev fez isso durante muitos anos. Comprar cervejarias locais, ou para aumentar o mix de produtos, para agora eu vendo essa cerveja também, ou para poder remodelar esse mercado e escolher que produtos vende. Então, crescer por aquisição pode ser uma estratégia de caixa. Eu tenho caixa a ponto de comprar outra empresa. Às vezes, outras coisas que empresas podem fazer, aí acho que você pode me ajudar um pouco nessa área. A empresa fala, vou ter um novo Parque Fabril. Aí eu faço um orçamento um pouco com o que eu tenho em caixa e um pouco com o que eu consigo tomar de linha de crédito em banco. E aí eu te pergunto, pensando que a empresa pode usar esse caixa para crescer, se fosse uma empresa, uma indústria, por exemplo, como é que você acha que essa empresa poderia fazer para usar esse caixa para crescer internamente sem ser adquirindo uma empresa, por exemplo? Paulo, aí é uma questão da gente tentar entender quais são os principais gargalos da operação, né? E aí, por exemplo, eu posso ter um gargalo que seja produtivo. E aí eu vou usar esse dinheiro, por exemplo, para investir em automação. Eu posso usar esse dinheiro para comprar máquinas mais eficientes. Melhor eficiência ou escala. Exato, exato. Eu posso fazer uma ampliação, né, de Parque Fabril. E eu não descarto a opção, né? Às vezes eu vou comprar essa capacidade de um terceiro, né? De alguém que já tem pronto. Às vezes eu não preciso comprar, mas eu vou sublocar e eu vou usar parte dessa capacidade, né? Na hora que você foi falando sobre as aquisições, né? Por que as empresas, né, adquirem outras? E aí eu fiquei pensando, olha, às vezes é porque eu quero acessar um mercado que eu não tenho ainda. Às vezes é porque eu estou verticalizando e aí o custo, por exemplo, eu sou a BR Food, e aí eu tenho a granja, mas aí a ração é cara, e aí eu vou ter uma empresa que faz a ração, e aí talvez eu tenha uma fazenda que plante o grão que faz a ração, né? Sim. E aí eu estou verticalizando parte da minha operação para que
as margens, né, dentro do processo, eu tenho o ganho de todas essas margens, né? Sim. E ainda tem uma questão, no Brasil, o Brasil tem essa característica de ter uma parte fiscal que é um pouco complexa. Vamos pegar, por exemplo, a indústria de vestuário. Aí você tem a pessoa que planta o algodão, aí da pluma do algodão você faz a linha, aí da linha você faz o tecido, aí do tecido você faz a roupa, e a roupa vende para o atacadista, que vende para o varejista, e esse varejista vende para o cliente final, que finalmente usa a roupa. Cada um desses participantes da cadeia tem impostos diferentes. Sim. Então é comum, por exemplo, num grupo econômico de empresa da indústria têxtil, você ter mais de um CNPJ. Às vezes por questões não só de estratégia de comprar empresas, mas por questões fiscais, para tentar otimizar os seus impostos dentro da lei, dentro da regulação que a gente tem no Brasil. Então, você pode usar, não sei se comprar uma empresa, mas você ter CNPJ em várias camadas dessa cadeia produtiva, tentando diminuir os impostos. E aí, eu tenho um negócio interessante, quando a gente fala em fusões, a gente tem um assunto de, não só em fusões, em projetos de uma forma geral, né? Aquele dinheiro que a empresa usa para reinvestir. A gente tem o assunto das erosões e sinergias. Sim. Aí, falando um pouco de finanças, aí você pode falar da parte mais estratégica. A gente chamaria de erosões, em tese, quando eu resolvo fazer uma coisa que atrapalha uma outra que eu já tenho. Então, vamos supor, eu sou uma fábrica de sorvete. Aí eu tenho um sorvete que é muito consumido, as pessoas gostam, tem um mercado legal, estou gerando caixa. Aí fala, cara, vamos fazer um sorvete mais premium? Certo. Mas eu vou vender na mesma loja? Vou. Só que as vendas do sorvete mais premium, tem gente que não vai passar a tomar os dois. Tem gente que vai migrar de um mercado para outro e eu vou ter uma erosão, né? Então, eu vou vender mais desse produto mais premium, que provavelmente tem mais margem, mas eu, além do VPL, TIR, payback desse projeto, né, para ver se é economicamente viável, ainda tenho que pensar nas perdas que eu vou ter desse produto. Tem que botar na conta. Então, tem que botar nessa conta. Isso seria uma erosão. Falando de sinergia, vamos supor que eu tenha aí... Tem assuntos relacionados à microeconomia, por exemplo, produtos substitutos e complementares, né? Eu passo a vender um produto que faz parte do mesmo mercado, mas que ele é complementar, ele me ajuda vender um produto ajuda a vender outro. Sim. Então, vender pipoca e refrigerante, vender pão e manteiga, vender queijo e vinho. Então, às vezes, esse projeto vai trazer, a gente chama de sinergias, né? Sim. E digo isso porque quando você vai fazer, por exemplo, comprar uma empresa, a gente naturalmente, na compra da empresa, tem erosões e sinergias. Por exemplo, uma erosão que a gente tem na compra de uma empresa, vamos supor, você está falando em comprar uma empresa do mesmo mercado. Tem empresa que já vende um produto que você não vai ter um cliente que compre os dois. Então, você não consegue fazer com que a soma de 2 mais 2 dê 4. Então, você vai fazer com que uma parte dessas vendas que eu tenho eu perca, porque o cliente vai ter que fazer uma escolha. Eu não consigo, talvez, eu vou comprar a carteira de clientes, mas uma parte disso eu perco. Em banco funciona bastante isso, né? Eu tenho, vamos supor, eu achei que valia a pena emprestar 10 milhões para uma empresa, outro banco achou que valia a pena emprestar 10 milhões para a mesma empresa, aí quando você junta os dois bancos, de repente você se vê com 20 milhões emprestado para essa empresa que você acha que é muito ter 20. E aí você fala, bom, acho que aí teve um problema, né? Então, você tem um pouco dessa competição. E aí, a sinergia, tem sinergia, por exemplo, relacionada a processo produtivo, relacionada a recursos humanos. A empresa não precisa de 2 diretorias de RH, por exemplo, de 2 diretorias de marketing. Talvez ela possa aproveitar essas pessoas para fazer mais coisas, né? Do que o básico que essas empresas já faziam. Então, em fusões e aquisições tem essa parte de erosões e sinergias. E do ponto de vista de estratégia, como é que você vê que isso poderia ser? Conforme você foi falando, né? E a gente estava discutindo como que eu vou usar o excedente de caixa, né? Para melhorar os resultados. Exato. E aí, eu estava pensando que muitas empresas usam esse excedente, trazendo essa questão da aquisição ou da fusão e etc., para resolver dores que ela tem. Né? Imagina, por exemplo, que uma empresa tipo a Ambev, tipo a Tegma, tipo a Coca-Cola, tipo a Natura, ela não vai ser especialista em tudo. Né? Imagina se a Tegma ela vai ser especialista em monitorar trajeto de caminhão. Né? Tipo, não é a parte da tecnologia que ela quer desenvolver inovação, investimento para isso. Não pode se propor a ser bom em tudo também, que uma hora vai dar errado. Né? Exato. E
E aí, muitas vezes, ela compra uma startup, ela compra uma empresa que é boa em fazer isso. E ao invés de eu ter um fornecedor disso, eu internalizo essa atividade, né, com esse excedente de caixa, né? Então, essas grandes empresas têm um orçamento estruturado para compra de startups. A gente não pode entrar em detalhes de empresas e valores e tal, mas conheço empresas que têm orçamento para comprar a empresa maior do que o que ela consegue comprar. Então, imagina que ela conseguiria comprar 20 startups por ano com o orçamento que ela tem, só que como o processo às vezes não é tão rápido, tal, ela está conseguindo comprar 10 e aí o orçamento está sobrando, porque não dá tempo de comprar tantas empresas por ano. Então, ela usaria o caixa para comprar startups, por exemplo, mas ela não consegue fazer o valuation adequado, do diligence, todo o processo. A negociação, as due diligence, a tempo de gastar todo o dinheiro. E normalmente essas startups que estão sendo adquiridas são para resolver dores específicas que ela tem dentro da sua operação, dentro da comercialização, dentro da estrutura dela, né? E aí é um uso desse caixa excedente para ter mais eficiência, para você eliminar uma dor, para você atender melhor o cliente, né? Para você aumentar ainda mais a sua margem, né? Que resolve um problema que você tem. Cara, esse assunto da margem para tanta coisa, né? Existe o tal do, como é que chama? Intraempreendedorismo, né? A pessoa que está dentro da empresa, ela empreender, ou se eu compro uma empresa, qual que é a diferença desse empreendedorismo, que eu compro uma empresa fora ou empreendedorismo interno? Na verdade, quando a gente fala de empreendedorismo e intraempreendedorismo, tem até muitos pesquisadores que não gostam tanto desse termo intraempreendedor, mas ele está relacionado a você estruturar e fortalecer características empreendedoras dentro da organização. E aí isso tem a ver com inovação, com startups, com ter um programa de criar spin-offs da própria empresa, né? Então, imagina que eu tenho uma empresa que ela faz um produto têxtil, por exemplo, e aí, em algum momento, eu posso criar ali uma subempresa que vai fazer, por exemplo, gestão de manejo de... porque eu sou especialista nisso e eu posso vender esse serviço para outras empresas. Ou fazer os resíduos, né? Assim, às vezes a empresa tem resíduos que ela pode comercializar. Exato. E não são poucos os casos em que a empresa começa, por exemplo, a gerenciar bem esses resíduos e isso se torna, às vezes, mais rentável do que o próprio negócio original. Uma atividade, né, que vai ganhando corpo. Exatamente. E é uma coisa que dá para fazer com o caixa disponível, né? Em tese, você reservar uma parte do caixa para esse empreendedorismo ou para inovação. As empresas, elas têm áreas muito estruturadas de inovação, né? Inovação aberta. E aí... O que é inovação aberta? Inovação aberta é quando eu trago o mercado. Então, por exemplo, eu sou uma empresa, uma indústria, e aí eu vou trazer a universidade, às vezes eu trago os concorrentes, às vezes eu trago os fornecedores para entender as dores que a gente tem aqui e a partir daí gerar inovação. Tipo a competição, né? Que você passa a cooperar com alguém que você compete. Por exemplo, quando eu faço um hackathon, né? O hackathon, o que ele é? Eu estou levando uma dor para uma universidade ou para um público e aí eu estou pedindo para esse público tentar trazer uma proposta, uma solução. Isso faz parte do processo de inovação aberta. Eu estou trazendo a universidade para resolver uma dor que eu tenho, né? Então, isso faz parte do processo de inovação aberta. Tem muitos outros, né? Então, às vezes eu internalizo parte do meu fornecedor. Então, ao invés de eu dizer para o meu fornecedor, olha, eu preciso desse componente, eu quero dizer para ele o seguinte, olha, eu tenho essa necessidade. Como é que a gente pode fazer isso? E aí ele vai fazer parte do meu processo de inovação para a criação disso. Né? Na indústria automotiva isso é comum, né? Contratar o sistemista, vamos chamar um fornecedor para me ajudar a desenvolver a ferramenta para desenvolver o produto. Ultimamente, com essa discussão da eletrificação, né, e os carros híbridos e tudo mais, esse processo ele se intensificou de forma muito robusta, assim, porque as próprias montadoras e os próprios grandes sistemistas estão dependendo do fornecedor menor para gerar essa solução. E a gente não consegue ser especialista em tudo, né, Paulo? Sim. E aí, às vezes, parte desse dinheiro excedente que a gente estava discutindo é o que financia essas inovações, essas mudanças que, de repente, pode surgir um novo produto em que vai ser o futuro da minha empresa daqui a alguns anos. E vamos supor, aí a gente tem essa parte de inovação, entendi. A gente pode fazer intraempreendedorismo, pode fazer inovação aberta, a gente pode comprar uma empresa, comprar uma startup.
E aí estava aqui pensando na governança de tudo isso, né? Porque em tese você tem cultura de duas empresas para fazer fusão, tem todo esse diálogo para fazer, tem que criar talvez comitês, prestar contas para quem está colocando dinheiro no negócio. Bom, mas aí acho que é um tema para uma nova discussão, né? Eu acho que isso por si só daria um podcast só para falar sobre disso. Legal, tá bom. É isso. Pessoal, a gente chega no fim de mais um videocast. Queria agradecer a presença de vocês até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.